Bem-vindo ao NISCast, direto do NIS Summit, em parceria com o BHB Food, e hoje nós trazemos aqui uma liderança indígena. A Raquel Tupinambá, que representa a comunidade Tapajós do Pará, quase minha conterrânea ali. Se você não sabe, eu nasci em Manaus, sou manauara, com toda a família lá, e é muito maravilhoso, Raquel. Eu tenho entrevistado aqui muitos empreendedores que trazem os extratos e o cultivo dos ingredientes brasileiros do bioma Amazônia. Conta pra gente como é que foi participar do NIS, como é que é estar aqui e como é que foi a sua palestra. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem, o convite foi muito para falar sobre a Amazônia, né? Biodiversidade, para falar sobre ciência e tecnologia nesse processo ancestral que os povos indígenas têm vivido na Amazônia. Então, a gente hoje tem esse foco muito grande na Amazônia. E precisamos pensar como, quando a gente pensa, por exemplo, em alimentos, né, que é um dos temas principais aqui do evento, a indústria do alimento, ela pensa, por exemplo, a parte ambiental, a parte da floresta, né, a parte da biodiversidade dos biomas, que é muito importante para a manutenção da vida planetária e principalmente a vida humana. Então, você me contou antes ali que você fez mestrado, fez todo um trabalho de estudo sobre os produtos amazônicos, sobre a nossa cultura alimentar, que foi no INPA, né? Você explica um pouquinho pra gente a tua trajetória. Obrigada. Então, eu sou nascida em Surucuá, que é a aldeia, a comunidade onde eu nasci, onde morei até 15 anos sem praticamente sair, sem conhecer outra região. E depois eu fui para Manaus, onde eu fiz a graduação e o mestrado, né, aqui lá nessa terra. E então nesse momento eu estudei biologia, assim, era uma coisa que eu gostava, tem muita relação com a terra também, né, relação com a floresta. Então formei em biologia e a partir disso fui fazer mestrado no INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. E essa minha pesquisa de mestrado, quando eu pensei em fazer, eu falei, não, quero trabalhar com algo que seja do meu conhecimento, né, da minha vivência. E aí eu decidi trabalhar com a mandioca. A nossa boa mandioca, que dá muitos produtos, né, Raquel? Exatamente. E que é uma planta, né, uma raiz, como a gente conhece, que é muito central, tem uma importância muito grande para os povos indígenas, para as culturas indígenas, pelo fato de que, graças à mandioca, a população indígena conseguiu aumentar bastante, graças à raiz. Como assim? Devido a essa quantidade de produtos que nós desenvolvemos, né? Essa coevolução entre população indígena e mandioca. E tudo feito de uma forma muito artesanal, né? É muito gostoso ver esse processo todo que nasce de uma maneira artesanal e depois isso se torna mais processual e escalável. Raquel, quais ingredientes, assim, nem ingredientes, eu te pergunto assim, como é que é para vocês da comunidade quando chega uma empresa, uma indústria, por exemplo, que a gente tem aqui no NIS, que quer trazer esse recurso, né, para o Brasil ou para exportação? Quais seriam os cuidados que você, como liderança dessa comunidade, diria para quem está ali, que quer trazer esse bioma de forma sustentável? Quais são os primeiros cuidados que as empresas têm que ter? Eu tenho algumas hipóteses aqui, mas eu quero ouvir de você. Bem, é muito importante a conversa com as pessoas, porque a Amazônia, né, é um território com pessoas. Então, eu falei na minha apresentação que muita da nossa biodiversidade, da nossa agrobiodiversidade, ela é fruto de uma relação entre humanidade e natureza. Então, esse processo aí de domesticação de plantas, né, de alguns cogumelos, né, também. Então, o contato com a população, essa relação junto é necessária. Eu diria que é preciso fazer uma cocriação, trabalhar conjunto, colocar os povos indígenas junto nesse projeto, nesse processo, né? Então, por exemplo, tem algumas coisas que têm dado certo, né? Por exemplo, alguns, não sei se vocês conhecem, mas existe, por exemplo, os cogumelos Yanomami, que é um produto que é uma parceria de uma indústria, né, de uma empresa, com o povo Yanomami.
Gente, olha, Também cogumelo... a questão do marketing, assim, né? Cogumelo foi assunto até no South By, que é um evento de inovação mais disruptivo aí do mundo. E cogumelos na trilha de food, de alimentos, foi importante. E olha onde a gente vai buscar isso, né? Nas comunidades, mas o que você falou, eu acho que a gente amarra com isso, porque é uma fala simples, parece óbvio, mas é o design thinking, é a questão de olhar o ser humano. Eu fui fazer um treinamento chamado Teoria U, e o Otto Scharmer, ele fala que os maiores problemas da humanidade, eles estão entre a desconexão entre a pessoa e ela mesma, seus valores e princípios, ela e o outro, quando ela não vai para a comunidade, não conversa, você falou conversas, é exatamente isso, e ela com o planeta. Se a gente resolve um pouco essa equação que parece simples, mas não é, a gente resolve o problema de fome, as questões de N outros problemas que a gente tem no mundo. Então eu queria te agradecer e queria te pedir uma palavra final para você deixar aí para todo mundo que está nos vendo, que vem do marketing de alimentos, que vem da empreendedores. O que você deixaria, né, para essas pessoas que querem usar os recursos brasileiros? Bem, eu diria que a Amazônia, né, quando a gente pensa em Amazônia, pensa em biodiversidade, em diversidade. Então, acho que precisamos pensar nessa forma de amazonizar, né? Amazonizar a indústria de alimentos, e acho que pode ser um caminho, esse amazonizar no sentido de diversificar. E não trazer só isso para o mercado de fora, né, gente? Que eu sei que muita gente vai para lá, faz isso tudo e leva para fora e exporta. Vamos fazer aqui para o Brasil. Acho que a sua vinda aqui deixa o recado aí para os brasileiros, empreendedores e de ingredientes e produtos finais que a gente pode amazonizar, né? Não é só turismo, não. E lá tem muito dinheiro, que eu acabei de vir de lá, e tem muita gente com dinheiro de tecnologia, com fundos e Desan e outros que conseguem trabalhar, se a planta for lá no Amazonas, para desenvolver o nosso Amazonas, o nosso Amazônia, Pará também, existe muito dinheiro envolvido aí de investimento, tá? Então fica de olho para inovar, e a gente aqui se despede da Raquel, dando a sua figura como algo que não é só representando o Tapajós, mas toda a comunidade indígena e toda essa Amazônia linda. É um privilégio ter você aqui. Muito obrigada.